Então, gente, vamos conversar aí um pouquinho sobre raiz quadrada. Aí eu trouxe esses 3 exemplos aqui para vocês. Raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 64 e raiz quadrada de 9, tá bom? Quando a gente pensa em calcular a raiz quadrada de 25, a gente tem que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 25, né? Então a gente pensa lá na tabuada, né? Bom, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Ah, então a gente encontrou aí um número que multiplicado por ele mesmo dê 25, né? Bom, então a raiz quadrada de 25 é o quê? 5. Por quê? Mas por que que é 5? Porque 5 vezes 5 vai ser igual a 25, certo? Ok? Bora aqui pro próximo. Raiz quadrada de 64. E aí a gente continua pensando lá na tabuada. 6 vezes 6. Igual a 36. 7 vezes 7 igual a 49. 8 vezes 8 igual a 64. Ah, então a gente encontrou aí a raiz quadrada de 64. Vai ser quem? 8, né? Por quê? Porque 8 vezes 8 é igual a 64, certo? Bora pro próximo. Raiz quadrada de 9. Essa daí é fácil, né? Vai ser 3. Porque 3 vezes 3 é igual a 9, certo? Então, entendeu aí o pensamento da raiz quadrada? A gente vai sempre pensar num número que, multiplicado por ele mesmo, dê igual ao número aqui que a gente está procurando, entendeu? Tá, mas aí a dificuldade da maioria dos alunos não é nas raízes quadradas que a gente consegue encontrar dentro da nossa tabuada, né? Nossa tabuada vai até o 10, né? Até 10 vezes 10. A dificuldade dos alunos é naquelas raízes quadradas que a gente não encontra na tabuada, aquelas maiores, como a gente vai ver aqui, ó. Raiz quadrada de 225. Aí já não dá pra gente pensar na tabuada, né? Porque o número maior da nossa tabuada, a cor 10... Então, 10 vezes 10 dá 100. Então, não tá nem perto aí de 225, né? E aí, os alunos perdem muito tempo na hora da prova lá fazendo inúmeras tentativas, multiplicando vários números para encontrar a raiz quadrada de um número que é maior do que o que a gente encontra ali na tabuada. E aí, eu vou explicar para vocês como fazer isso pela decomposição em fatores primos, tá bom? Como é que é isso? A gente vai decompor esse número. Vou fazer aqui para vocês aqui no cantinho. A gente vai decompor o número 225, certo? Vamos lá. Por 2 a gente não pode fazer porque 225 é um número ímpar. Por 3 dá para fazer. 225 dividido para 3 é igual a 75, certo? Ainda dá para fazer por 3? Ainda dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3. Então, a gente continua aqui com 3. 75 dividido por 3, 25. E agora, ainda dá para dividir por 3? Não dá. Mas aí a gente vai para o próximo número primo. 5. E aí, 25 dividido por 5 é 5. E aqui, 5 de novo. 5 dividido por 5, 1. Bom, então aqui a gente terminou a nossa decomposição. Qual é o próximo passo? A gente vai agrupar esses números de 2 em 2, tá? Então, como é que vai ficar? Vou colocar aqui para vocês em azul. Sempre que um número tiver raiz quadrada, ele vai ser possível agrupar os números de 2 em 2, a decomposição. Se não der, se sobrar um número, é porque ele não tem raiz quadrada, tá certo? Então, observa aqui, ó. Vou agrupar aqui, ó, o 3 com 3, né? 3 ao quadrado. Vou agrupar o 5 com o 5, 5 ao quadrado. Deu certinho, tá vendo? Não sobrou nenhum outro número aqui. Então, esse número, ele realmente tem uma raiz quadrada, tá? E agora eu vou trazer pra cá. Então, o número 225, eu posso escrever aqui dessa forma. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, né? Encontrei essa decomposição aqui. Agora, eu vou arrumar aqui para eu poder encontrar
que número ao quadrado que dá 225, certo? Vou colocar aqui, então, dentro do parênteses, né? Só tô reorganizando, porque aqui é a mesma coisa, esse expoente vale tanto pro 3 quanto pro 5. Só coloquei dentro do parênteses, tá bom? Fazendo essa multiplicação aqui, ó, 3 vezes 5, 15. 15 ao quadrado. Ah, mas o que é 15 ao quadrado, hein? 15 ao quadrado é 15 vezes 15, não é? Então, significa que 15 multiplicado por ele mesmo dá 225. Então, quem é a raiz de 225? A raiz quadrada de 225 vai ser, vou colocar aqui embaixo, raiz quadrada de 225 é igual a 15, tá? Porque 15 vezes 15 é 225, tá certo? Então, bora fazer mais um aí pra ver se vocês entenderam direitinho. Raiz quadrada de 576. Um número grande que a gente não vai conseguir só de cabeça e vai perder muito tempo fazendo tentativas aí de multiplicações para encontrar, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos decompor esse número. 576 é um número par, então eu consigo começar pelo 2, né? Vamos, então, dividir por 2. 288. Continuei com um número par, então ainda consigo dividir por 2. Dividido por 2, 144. Outro número par, ainda consigo dividir por 2. 72. Dividindo por 2 de novo, 36. 2 de novo, 18. Por 2 de novo, fica 9. Deixa eu aumentar aqui. E aí eu cheguei no número ímpar. Vamos pro próximo número primo. 3. 9 dá para dividir por 3? Sim, né? Então, vamos colocar aqui. Resultado dá 3. E aí, eu continuo com 3, que dá 1, certo? E aí, agora, qual é o segundo passo? Lembrem aí, vamos agrupar os números de 2 em 2, tá? Sempre de 2 em 2, tá? Na raiz quadrada. Então, aqui eu vou ter 2 ao quadrado, agrupo de 2 em 2 de novo, 2 ao quadrado, de 2 em 2 de novo, 2 ao quadrado, e de 2 em 2 de novo, 3 ao quadrado. Não sobrou ninguém aqui embaixo, significa que esse número realmente tem uma raiz quadrada, tá certo? E aí, então, vou reescrever esse 576. 576, então, de acordo com a nossa decomposição em fatores primos, pode ser escrito como 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, certo? Vou colocar esse número dentro do parênteses, só para tirar esse monte de expoente aqui, para a gente encontrar, então, o nosso número que a gente está procurando. Coloco o expoente aqui fora, lembrando que eu só estou reescrevendo isso. Isso aqui é a mesma coisa que isso, esse expoente vale para todos os números que estão dentro do parênteses, tá? Resolvendo aqui, então, essa multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Então, eu vou ter o quê? 24 ao quadrado. Significa o quê? Que 24 vezes 24 é igual a 576. Então, quem é que é a raiz quadrada de 576? 24. Certinho? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Não errem mais na prova, não percam mais tempo na prova aí realizando várias multiplicações, tá bom? Apliquem aí esse método de decomposição em fatores primos. E se inscreve no canal para mais dicas, curte se você gostou aí da aula. E é isso, até a próxima aula, beijo!